Vamos agora falar sobre o movimento uniforme na física. O que é movimento uniforme? É um movimento que tem uma velocidade constante, a velocidade não muda. Então, se a velocidade não muda, nem para maior, nem para menor, quer dizer que a aceleração é zero. Então, esse conceito tem que estar bem definido. Na verdade, isso na prática, isso é impossível, você manter sempre uma mesma velocidade. Mas a gente trabalha para certos exemplos com velocidade constante. Então vamos lá. O movimento uniforme ele tem uma equação chamada equação do movimento, que é S, que significa deslocamento, distância percorrida, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Dessa fórmula aqui me deriva outras duas. Quem que é a velocidade? É só passar o tempo para cá dividindo. Velocidade é espaço sobre tempo. Está aqui. Quem que é o tempo? Passa a velocidade dividindo aqui. Tempo é espaço dividido pela velocidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fiz uma viagem para uma cidade que está distante daqui 400 km. Então eu fui de carro. Então eu saí de casa, dei marcha ré no carro para tirar ele da garagem, na minha rua eu fui a 20 por hora. Quando eu entrei lá na rodovia, entrei a 40, 50, depois eu pus a velocidade em 100, 120. Quando chegou lá no pedágio, eu reduzi até chegar na velocidade zero para parar, depois arranquei de novo. Depois eu parei duas vezes em um restaurante, em dois restaurantes, né? Parada duas vezes. Tomei ali um cafezinho de 15 minutos cada um, tal. Resumindo. Em tudo isso daí eu levei 5 horas para chegar lá naquela cidade. Pergunto, qual a minha velocidade que eu fui daqui lá, o carro foi daqui lá? É claro que eu não tive uma velocidade certa, porque teve hora que foi 20 km, outra hora 50, outra hora 100, outra hora 120. Então, nesses casos, a gente calcula o que chamamos de velocidade média, que é a mesma coisa. Velocidade média é a distância percorrida dividido pela quantidade de tempo gasto. Então, 400 quilômetros dividido por 5 horas, isso aqui vai dar quanto? 400 por 5 vai dar 80. Quilômetro dividido por hora fica quilômetro dividido por hora. Isso quer dizer que a minha velocidade em média foi de 80 km por hora, ou seja, em 1 hora de percurso, 80 km, 2 horas 160, 3 horas 240, 4 horas 320, 5 horas 400. Isso é o conceito de movimento uniforme em velocidade média. Lembre, aceleração zero.